Boa tarde, meu povinho do quinto ano. Hoje em História nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Vamos dar um pulinho, né, que nós estávamos falando sobre movimentos nativistas. E o último movimento que nós vimos foi Confidência Mineira, que tinha justamente o objetivo de libertar Brasil de Portugal. E agora a gente vai justamente falar sobre a independência do Brasil, quando o Brasil ficou realmente livre de Portugal. Então acompanha aí, peguem sua folhinha, tá bom? E vamos falar sobre a independência do Brasil. O comandante inglês que governava Portugal veio ao Brasil conferir com D. João VI depois da queda de Napoleão Bonaparte. Naquela ocasião, houve uma revolução em Portugal, iniciada na cidade do Porto. Os revolucionários impuseram algumas condições a D. João VI, que não viu outra saída senão voltar para Portugal. Então, D. João VI estava aqui no Brasil e lá em Portugal, os portugueses, né, eles queriam que D. João voltasse para Portugal e começaram a fazer umas revoltas. Então, ele não teve o que fazer e voltou para Portugal, tá bom? Ele deixou aqui o seu filho, né, no Brasil como príncipe regente. Com a saída da família real, a situação econômica do Brasil piorou muito. Então, a família real, que ficou aqui, né, instalada aqui durante quase 13 anos, teve que voltar para Portugal. E sabe o que eles fizeram? Levaram todo o ouro que tinha aqui no Banco do Brasil lá para Portugal. Então, imagine, a situação financeira do Brasil, ó, ficou muito ruim até hoje, né? Desde aquela época. Então, piorou muito, porque eles levaram todo o ouro que tinha no cofre, né, lá para Portugal. Em várias províncias aqui, houve insatisfações e conflito entre portugueses e brasileiros. Então já estava ruim, né, a situação econômica. E ainda brasileiros e portugueses, né, começaram a entrar em guerras, em conflitos. Então só piorava a situação aqui do Brasil. D. Pedro tentou acalmar os ânimos e equilibrar as finanças. A política do príncipe regente não estava agradando Portugal, que mandou ordens cada vez mais severas para tirar sua liberdade de ação. Eles não estavam gostando do rumo que D. Pedro estava, né, levando o Brasil e queria que ele obedecesse as ordens lá da corte portuguesa. E cada vez mais eles mandavam ordens para tirar essa liberdade aí de ação do príncipe regente. Na verdade, Portugal gostaria que o Brasil voltasse à sua situação de colônia e exigiu que o príncipe voltasse para Portugal. Se lembra, né, que o Brasil ele foi elevado a uma categoria, né, não era, quando a família real estava aqui, ele deixou de ser colônia. E aí ele foi elevado à condição de Reino Unido, né, de Portugal, e aí pôde fazer comércio com outros países. Então, quando a família real voltou para Portugal, eles queriam que o Brasil voltasse a ser aquela colônia dependente de Portugal. Eles estavam, poxa, já estão querendo ser independente demais, tem alguma coisa de errado aí. E aí estavam tentando tirar a liberdade de D. Pedro de agir aqui no Brasil. Então, na verdade, né, com essas ordens todas severas que eles estavam dando para tirar a autoridade de D. Pedro, eles queriam que o Brasil voltasse à situação de colônia como era antes. Através de uma sociedade chamada Clube da Resistência, foram colhidas assinaturas através de seus membros, pedindo ao príncipe que ficasse no Brasil, porque eles queriam que D. Pedro, volta para Portugal. Só que aí todo mundo, né, fez uma assinatura, recolheu uma assinatura, e no dia 9 de janeiro de 1822 foi entregue essa lista com um monte de assinaturas pedindo para D. Pedro que ficar no Brasil. Então, esse momento para o historiador Rocha Pombo
foi o momento mais brilhante para ele, né, da nossa história, o momento do dia do fico. Então, esse dia que Dom Pedro decidiu ficar no Brasil, ficou sendo chamado de Dia do Fico, tá bom? Foi 9 de janeiro. Dom Pedro pronunciou as palavras assim: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Por causa disso que ficou sendo chamado o dia, que ele ficou de Dia do Fico. Depois dirigiu-se à multidão e acrescentou outras palavras. Agora só tenho a recomendar-vos união e tranquilidade. Houve conflito em várias províncias. Algumas, como a da Bahia, mantiveram-se fiéis a Portugal, porque umas províncias, né, estavam a favor lá de Portugal, outras não, estavam querendo que realmente o Brasil fosse liberto. Enquanto outras, né, como a de Pernambuco e do Ceará, reconheceram com desconfiança a autoridade do príncipe. São Paulo armou-se contra o representante real, motivo suficiente para Dom Pedro dirigir-se para lá. Eles estavam meio desconfiados de Dom Pedro, né? O que ele tá querendo? Será que ele, né, tá com boas intenções mesmo para aqui, para o Brasil? Então, eles ficaram desconfiados. Enquanto isso, chegaram ao Rio de Janeiro ordens de Portugal anulando qualquer ato do príncipe regente e ameaçando os revoltosos. Então, chegou aqui, né, ordens, né, chegaram ordens de Portugal, onde nada que Dom Pedro fizesse ia valer. Aí, ó, José Bonifácio, ministro do governo, e a princesa Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro, escreveram ao príncipe aconselhando que era chegada a hora de libertar-se de Portugal. Então, ó, a esposa dele, né, a Dona Leopoldina e José Bonifácio aconselharam a Dom Pedro a libertar realmente, ó, não tem mais jeito. Tem que libertar o Brasil de Portugal. Então, eles aconselharam ele a fazer isso. O mensageiro encontrou Dom Pedro ao cair da tarde de 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga. Depois de ler a correspondência, o príncipe deu o célebre grito: independência ou morte, e arrancou do chapéu as cores azul e vermelho da portuguesa, que foi imitado por todos da sua comitiva. Então, às margens do rio Ipiranga, ele falou independência ou morte, arrancou as cores de Portugal, né, do chapéu, jogou no chão, e todos da sua comitiva, né, fizeram a mesma coisa. Viva o primeiro rei do Brasil! Gritaram todos. Voltando ao Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1822, quando completou 24 anos, Dom Pedro foi aclamado Imperador Perpétuo do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Começava assim o primeiro império. Então, o Brasil teve a sua independência 7 de setembro de 1822. Várias histórias, né, falam que não foi muito bem desse jeito, só chegou na margem do rio, gritou independência, a morte se separou, né? Falaram que houve guerras, né, revolta, e tem várias outras histórias, né? Mas, enfim, o importante é que o Brasil realmente conseguiu ser uma nação independente, se libertou de Portugal, e o nosso primeiro imperador foi Dom Pedro. E aí, quando ele virou imperador, ele mudou de nome, virou Dom Pedro I, tá bom? Então, não esqueçam. Lá em Petrópolis, se eu não me engano, tem um museu, que é a casa onde Dom Pedro morava. É um museu que você pode visitar. Muito legal. Então, nosso primeiro imperador, né, Dom Pedro I. E o sistema, né, o regime de sistema que era aqui do Brasil era a monarquia. Depois, né, a gente vai ver que o Brasil mudou de monarquia para a república. Na monarquia, quem governa é um rei. Na república, quem governa é o presidente. Então, hoje nós vivemos numa república, tá bom? Quando a gente falar de proclamação da república, a gente vai falar desse sistema de governo, tá bom? Então, hoje falamos sobre a independência do Brasil, tá? Nós vamos fazer exercícios, revisão, porque semana que vem
temos avaliação, tá bom? E a gente se encontra no Meet. Então não esqueçam, tá bom? Essa aí, folhinha da Independência do Brasil, mais as outras duas dos movimentos nativistas. Vamos estudar todas essas para a provinha, tá bom? E lembrando que amanhã não tem aula, porque é a emancipação de Nilópolis, então é feriado. Todo mundo vai descansar, tá bom? Então a gente se encontra já já no Meet. Um grande beijo para vocês e até daqui a pouquinho.